Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos desencarnados. Boa noite também para os nossos irmãos que vão acompanhar pelo nosso canal do YouTube. Como vocês já sabem, a gente fazia a quarta-feira o livro Pão Nosso, que nós retomamos a preleção aqui na quinta-feira. Então, ele é reprisado, é passado para o pessoal que acompanha pelo canal do YouTube, para a gente não encerrar o livro sem finalizar. Então, hoje, dando sequência ao nosso estudo, nós vamos para o capítulo 127, que tem como título Lei de Retorno. Então, tem alguém vindo pela primeira vez? Não, né? Estão vindo pela primeira vez. Como é o nome de vocês? Wander. Sejam muito bem-vindos. Então, nós fazemos esse livro como preleção, o livro Pão Nosso, a psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, são capítulos separados, que trazem uma mensagem que Emmanuel pega do Evangelho, e a partir dessa mensagem ele trabalha à luz da doutrina espírita, com os conhecimentos que o Espiritismo nos traz. Então, a gente vem nessa sequência de capítulos estudando essas passagens. Então, eu gosto sempre de contextualizar, tanto o evangelista que escreveu a passagem que Emmanuel pega, o momento que isso se dá, e depois a gente vem trabalhando junto aqui para compreender a mensagem trazida com o conhecimento do Espiritismo e de maneira que isso se faça, vamos dizer assim, no nosso dia a dia. Nós possamos trazer esses ensinamentos para conseguirmos melhorar a nossa caminhada. Então, esse capítulo 127, ele tem como título Lei de Retorno. Então, antes de a gente trabalhar qualquer coisa, eu quero entender qual que é o nível de conhecimento que nós estamos sobre esse tema. O que é lei de retorno? O que é uma lei? É algo que nos é colocado para reger, para controlar, para dar uma diretriz que nós devemos seguir. Então, existem as leis humanas, as leis que nós obedecemos ao nosso tempo, que são modificadas de acordo com a necessidade, mas que servem para organizar a coisa. Existem as leis de Deus, que são imutáveis, também servem para organizar a sua criação, mas essas não são mudadas com o tempo. Nós vamos compreendendo elas e trabalhando em cima delas. Por exemplo, a lei do amor, que é a lei maior, na qual Jesus falou, olha, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É a lei que resume todos os nossos deveres. Mas existem outras leis. Dentre elas, uma lei que rege a nossa existência, seja aqui na Terra, seja no plano espiritual, seja em qualquer lugar do universo, que é uma lei que chama-se lei do retorno. A física ensina uma outra, A lei de causa e efeito é a do Espiritismo, mas a física ensina essa lei do retorno. O que é a lei do retorno? Por exemplo, aquilo que se nós imprimirmos ação e reação, A gente imprime uma força contra uma parede, a parede retorna essa força na nossa mão na intensidade que nós exercemos sobre ela, não é? Essa é ação e reação. E o Espiritismo, nessa lei do retorno, trabalha causa e efeito. O que é causa e efeito? Aquilo que nós geramos, que é uma causa, nos será devolvida ou retornará para nós de maneira semelhante àquela a qual nós imprimimos, Então, se nós agirmos no bem, nós retornaremos o bem feito em forma de bênçãos, de coisas boas nas nossas vidas. Mas, se nós estivermos no caminho do mal, no caminho do engano, do equívoco ainda, retornaremos em forma de dificuldades para as nossas vidas. E no Livro dos Espíritos é dito, que toda vez que nós nos desviamos da lei de Deus, nós colhemos infelicidade. O que ele está falando? Existem as leis de Deus. As leis de Deus servem para organizar as nossas vidas, servem para ser o roteiro, para seguirmos e termos as boas colheitas. Toda vez que nós seguimos as leis de Deus, nós recebemos as coisas boas em troca, mas se nós distanciamos delas, nós também colhemos a infelicidade. Então, trazendo isso para a nossa realidade, como sendo o retorno, o
o que nós devemos buscar, uma vez que acredito que todos queremos ser felizes, né? O bom caminho. Seguir as leis de Deus para que nós colhamos a felicidade ou as boas coisas na nossa vida. Então a lei do retorno é isso. Mas existem compreensões diferentes a respeito da lei do retorno. Muitas vezes, quem criou a lei da vida? Quem criou tudo? Quem? Deus, certo? Deus criou cada lei, Deus criou cada coisa, Deus nos criou. Só que qual a visão que nós temos de Deus? Qual a visão que nós temos das leis de Deus? Então isso é um ponto essencial. O livro dos Espíritos também começa a trabalhar como sua primeira questão é que é Deus? Porque não tem como a gente entender onde nós estamos sem entender que é Deus. Deus é causa primária de todas as coisas, Deus é criador de tudo, Deus, como nós podemos resumir, Deus é amor, né, como sendo uma das propriedades, uma das características de Deus. Às vezes falam, vocês não têm capacidade ainda de compreender Deus, mas nós vamos dar um pouquinho de ideia para vocês compreenderem algumas das características. E Deus é de infinito amor, de infinita justiça e misericórdia. Então, o que isso quer dizer? As leis de Deus, elas muitas vezes vão pesar sobre nós, por quê? Lei do retorno. E se eu estiver no caminho do mal? O que volta para mim? Mal, né? Mas é um mal relativo. Porque o mal que Deus retorna para nós não é um mal a nos fazer mal. É um mal repleto de bondade, amor e misericórdia. Mas que vai nos fazer algum tipo de dificuldade. Vai nos fazer sofrer. Não é um aprendizado pela dor. Às vezes eu não estou entendendo alguma coisa por amor, por aquilo que é passado, por aquilo que Jesus trouxe, por aquilo que o Espiritismo está nos auxiliando, por aquilo que as religiões estão nos ensinando. Então, eu sigo um caminho errado e venho como retorno a dificuldade. Aí, quem sabe, eu aprendo que aqui não é o caminho certo. Igual o pai castiga um filho e fala, olha filho, você não vai fazer tal coisa, você está de castigo de televisão porque você não fez sua tarefa. Então ele vai saber que por ter sido privado da televisão, de ele não poder assistir o desenho que ele quer, ele vai ter que fazer a tarefa na próxima. Se ele continuar andando pelo caminho errado, ele vai continuar recebendo algum tipo de represália. E isso é com a gente. Deus não nos coloca esse retorno mal para nos punir, e sim para nos educar. Então Deus é de infinito amor. Tudo aquilo que Deus coloca para nós tem um bom intuito. Misericórdia, nós erramos um monte, mas Deus vem aqui, olha, aprendeu? Você não precisa errar mais. Deus é misericordioso. Então nós temos que entender essa lei do retorno. E para tudo isso também fazer sentido, nós temos que entender as penas e os gozos eternos. O que é isso? Antigamente acreditávamos que aquele indivíduo que andou no caminho do bem, aquele indivíduo que fez o bem, ele ia para um local onde ele desfrutaria das bênçãos, né, do descanso merecido. E aqueles que faliram na sua caminhada, eles vão também receber aquilo que eles merecem. Então, aqueles que vão para o céu, aqueles que vão para o inferno, aqueles que vão para o lado mal, aqueles que vão para o lado bom, eles vão eternamente assim viver. E o Espiritismo nos traz uma outra visão disso, que não são penas eternas, são penas proporcionais às nossas escolhas, né? Causamos alguma coisa, recebemos um efeito proporcional, um efeito compatível com as nossas escolhas. Então essas são as premissas, né? São a base para nós entendermos o que ele vai trazer hoje. Pode ser que alguma coisa que eu falei esteja já contida no texto, mas para a gente entender o tema, a partir do título, né? Nós precisamos entender esses pontos importantes. Então esse capítulo 127, ele foi extraído de uma passagem do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. Eu vou ler. Não vou ler, não. Eu vou explicar o que estava acontecendo naquela época. Então, Jesus, né, capítulo 5 de João, trazendo o que Jesus estava passando naquele momento. Ele estava na Galileia, ali curando, ensinando, exercendo seu ministério. O ministério de Jesus é quando Jesus já fala, não, agora vamos trabalhar e vamos desenvolver, trazer a boa nova e mostrar para as pessoas o caminho, né? Então ele estava ali na Galileia,
auxiliando, curando o paralítico, ele chega naquele poço de Betesda, eu anotei aqui o nome, Betesda. Né? Vocês sabem qual era o poço de Betesda? Era como se fosse uma fonte. Eu assisti esses dias um capítulo que chama a série The Chosen, quem puder assistir é muito legal. E eles elucidam essa passagem, né, com um indivíduo em volta ali, vários irmãos que estavam doentes, paralíticos, todos os tipos de enfermidade, eles ficavam ao entorno dessa fonte e eles acreditavam que ali isso fazia parte de uma cultura, né, daquele povo. E eles acreditavam que de momentos em momentos vinha uma água, jorrava, como se fosse uma fonte ali, mas que seria fonte de um anjo que viria ali, e o primeiro que conseguisse chegar até aquilo, ele seria curado. Então ali juntavam-se todos esses irmãos que estavam passando por enfermidades, buscando essa cura. Então Jesus vai até esse local e tinha esse indivíduo paralítico, ele tinha ficado paralítico, ele já era paralítico por 38 anos, e Jesus fala, você quer ser curado? Então você está curado. E ele pegue o seu leito e vá, né? Pegue a caminha ali que ele ficava deitado, o local que ele se aconchegava ali, junte isso daí e vá. Mas que dia que era? Sábado. E como que procediam no sábado os judeus? Não procediam. O sábado era dia sagrado. Ele não podia pegar o leito dele, a caminha dele ali, e sair dali, porque não podia fazer nada no sábado. O sábado era o dia do descanso para os judeus, do Shabat. Então eles não podiam trabalhar, não podiam realizar um monte de proibições no dia de sábado. E Jesus curou aquele paralítico no dia de sábado. Aquele paralítico tomou o seu leito no dia de sábado. Então os judeus queriam fazer o que com Jesus? Matá-lo, persegui-lo. Então isso foi motivo de perseguição. Então esse é um contexto, né? E aí Jesus vai justificar e vai trazer para aqueles que estavam em torno dele explicações pertinentes a isso que estava acontecendo, né? Porque eles estavam perseguindo ele, como Jesus cura no Shabat, como cura no dia de sábado, né? Então, eu vou ler um pedacinho que eu anotei, isso aqui está na Bíblia, tá? Eu peguei o contexto ali dessa passagem que foi extraída, que explica o que eles estavam trazendo no Evangelho de João. Então, quem ouvir minhas palavras, isso é Jesus falando, e crer naquele que me enviou, né, ele estava justificando a sua propriedade, o seu poder. Jesus estava justificando aquilo que ele estava fazendo por Deus, né? Porque ele fala que Deus, né, também não cessava de trabalhar e produzir. E ele, como filho de Deus, também assim fazia, não parava de trabalhar. Então era sábado e Deus continuava operando. Por que ele, que era filho do homem, não seria? Então ele também se coloca numa posição de filho de Deus, né? Colocando como sendo filho de Deus. Isso também era motivo para quererem persegui-lo, né? Então ele diz assim, quem ouvir minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não encerre na condenação, mas passou da morte para a vida. Então aquele que acredita no que Jesus estava trazendo, saiu da morte e foi para a vida. O que significa sair da morte e ir para a vida? Ele não está falando só no sentido de morte física. Ele está trazendo sair da morte das nossas expectações, das nossas atitudes, na morte do caminho que nós estávamos conduzindo as nossas vidas para a vida eterna, né? Para a vida com Deus, para a vida de felicidade, né? Vem a hora, e já está aí, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. E daí Jesus vai dizer que foi conferido a ele o poder de julgar, né? E vem a hora que os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Eu estou falando, né, que sairão do sepulcro, aqueles que sairão da morte, né, do caixão, aqueles que ouvirem a sua voz. Então ele está falando no sentido de morte interior, morte comportamental, morte perante a vida que nós temos, que é a vida de espírito, a vida de evolução, a vida de crescimento.
Mas lá era 2000 anos atrás. Qual o entendimento que eles tinham de vida e de morte? Alguns iam entender isso literalmente, outros entenderiam isso de maneira a interpretar o que ele estava trazendo, né? E aí vem a parte do e os que fizerem o bem, que é a parte que Emmanuel vai trazer para nós, sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal, para a ressurreição da condenação. Então, aqueles que fizerem o bem, farão a ressurreição da vida. Sairão para a ressurreição da vida. Os que fazem o mal, para a ressurreição da condenação. O que é ressurreição, gente? Reviver, né? A ressurreição de Lázaro. O que aconteceu com Lázaro? Hã? Lázaro ressuscitou? Não. Está na Bíblia. Ressurreição de Lázaro. Então, aí é legal que todo mundo está ficando veiaco já, né? Não é que Lázaro ressuscitou. Para nós, aquele que morre não volta à vida. A morte física, ela é um impedimento para, né, retornar naquele mesmo corpo. E aqui, eles tinham esse entendimento também até certo ponto. Lembrando que falar de reencarnação, né, podem-se até ouvir dizer Kardec, né, ele que veio, o termo reencarnação, ele foi banido da Bíblia. É tudo conversa. Reencarnação é termo novo. Reencarnação veio com o advento do Espiritismo, né? Em 1857, quando Kardec codificou o Espiritismo, aí começou a usar esse termo. Mas antigamente eles entendiam a ressurreição de outra forma. Mas para nós, né, acredita-se voltar naquele corpo, ressurgir. Mas a ressurreição que ele traz aqui não é uma ressurreição corporal. É uma ressurreição em espírito, é uma ressurreição de vida, é uma ressurreição de costumes, é uma ressurreição de atitudes, é uma ressurreição de caminho a ser trilhado. Aquele que estava morto, ouvindo a minha voz, ele ressurge. Né? No entanto que a ressurreição ele vem de uma palavra grega que chama anastase, né? E essa palavra ela tem o sentido de ressurgir, né? De levantar de novo. E eles tinham um entendimento assim: morrer era o quê? Deitar. E ressurreição? Ressurgir. Levantar. Nascer de novo. Reviver de novo. Voltar de novo. Então, ao longo do tempo, o contexto, o entendimento, as religiões trouxeram essa ressurreição como sendo o retorno naquele corpo. Jesus ressuscitou. Então, Jesus voltou no corpo morto dele. Lázaro ressuscitou. Lázaro tinha morrido e Jesus ressuscitou Lázaro. Então, são conceitos que estão equivocados, segundo o Espiritismo e o nosso entendimento, né? Então a gente entende aqui nessa passagem que aqueles que estavam mortos pela conduta, mortos pela vida que levavam, ouvindo Jesus, vão andar no caminho certo e vão viver, ou reviver, né? E aí, Emmanuel traz para nós, começando a interpretação dele. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Por quê? Porque aqueles, olha o que ele fala aqui, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então aqueles que se portaram bem e viveram bem, terão vida, ressurreição da vida. E por quê? Como que acontece isso? Né? Se a gente vai para um local, uma pena eterna de céu, uma pena eterna de inferno, não funciona dessa maneira. Né? Porque Jesus está falando aqui, olha, aqueles que estavam mortos vão ouvir minha voz, vão seguir o que eu estou falando e vão reviver. Ele está dando uma oportunidade para aqueles que estavam num caminho errado, a partir do momento em que despertarem, que ouviu o chamamento de Jesus, renascer. E isso, né? A reencarnação nos permite isso. Porque no momento nós estávamos seguindo uma vida que não foi tão adequada assim. Mas, com a reencarnação, nós temos a possibilidade agora de fazer diferente, de fazer melhor, de acertar, de ajustar aquilo que não estava correto. Então essa passagem aqui, ela traz muito claro para nós essa mensagem reencarnacionista,
falando, né, dessa ressurreição da condenação. Como entenderiam essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? Ele está falando aqueles que debatem uma ideia ou defendem a ideia de um inferno imperecível. O que é um inferno imperecível? É um inferno que não cessa. Então eu me equivoquei em minha vida, na minha caminhada aqui, na minha encarnação, né? Que os indivíduos que acreditam em inferno vão dizer que é a vida, né? Nós entendemos que a vida ela é a existência do espírito. Mas uma passagem é essa que nós temos aqui. Imagine eu me equivoco nessa minha passagem e, vamos dizer, 50% negativo foi a minha estadia aqui. Vou para onde? O lado mal da força, né? Vamos para o inferno. Então lá no inferno eu não tenho possibilidade de voltar, porque eu fui condenado ao inferno. Irremissível, né? Imperecível. Então, onde está esse Deus misericordioso e bom? Pode ser que haja ali um Deus justo. Eu andei no caminho do mal e a justiça de Deus agora vai fazer com que eu pague pelos meus equívocos. Mas e o Deus de amor? Aí vem aquele ensinamento do Evangelho que diz, né? Se nós que somos pais imperfeitos, quando um filho nosso ele se equivoca e vem e nos pede desculpa, nos pede perdão, nos pede ajuda, nós não nos ajudamos? A grande maioria de nós? Por que Deus não faz? Se Ele é infinitamente bom. Nós somos... Jesus falou que eu não sou bom, bom é o Pai. Imagine se Jesus falava que Ele não era bom, bom era Deus. Imagine nós o que somos. E ainda assim nós ajudamos um filho que está equivocado. Imagine Deus. Vai pegar um filho e colocar o filho para o resto da sua eternidade ali, queimando e sendo lancetado e sofrendo todas as pungências do inferno? Não. E é isso que ele está falando. Como um teólogo interpretaria isso aqui? Jesus falando, olha, aqueles que ouvirem a minha voz ressurgirão, né? Aqui, ó. Sairão para a ressurreição da vida. E o mal para a ressurreição da condenação. Então aqueles que se portarem mal vão ter que ressuscitar, ou reviver, ou levantar de novo para sofrerem as suas vidas ou suas condenações, dependendo das suas escolhas. Viveu bem, vida. Viveu mal, condenação. Mas ele fala, levantando e vivendo de novo. Então aqui está muito clara a reencarnação, trazendo aí as nossas bagagens, os efeitos das causas que tivemos, né? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida banhando-se nas águas da morte corporal. Então ele coloca, aqueles que se dedicaram ao bem vão ter o seu repouso, que não é um repouso, né? Merecido, porque banharam-se nas águas da vida, procederam bem, né? Suas realizações do porvir, do futuro, seguem na ascensão, né? Na subida justa, em correspondência direta com o esforço perseverante. Então, aquele que se esforçou, perseverou no caminho do bem, ele vai ter a sua ascensão justa, a sua consequência justa, né? O retorno daquilo que ele fez, se ele estava no caminho do bem, tem um retorno bom para ele, né? Que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Então, eles trabalharam-se espiritualmente, se renovando, santificando as suas atitudes, as suas ações, né? Santificando não no sentido de sermos santos, tá? Mas o santificar no sentido de tomar boas resoluções, boas escolhas. Todavia, os que se comprazem ao mal, aqueles que ainda gostam ou ainda estão no caminho do mal, cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Eu escolhi o caminho do mal. Eu tomei as minhas escolhas. O que eu tenho de volta? Consequência. Deus é justo. Nós temos que entender que é justiça. Deus está punindo? Não. Eu escolhi. Eu escolhi o caminho do mal. Eu vou colher algo compatível. O que isso quer dizer? Eu plantei uma plantinha aqui. Ela tem um potencial como todas as outras. Uma aqui e uma ali. Essa aqui, eu rego ela todo dia, eu falo coisas boas para ela, eu coloco adubo nela, eu tiro as pragas em volta dela. Naquela eu xingo ela, eu piso nela, eu não rego ela. O que vai acontecer com essa? Essa vive. Essa cresce, essa se desenvolve. E aquela outra?
vai morrer. Ou ela não vai produzir e desenvolver como essa. Por quê? Eu escolhi não cuidar dela. E tem consequência a minha escolha. Ou foi Deus que quis que ela ficasse daquele jeito? Foi Deus ou fui eu? Quem escolheu? Eu. Eu vou colher. Eu vou colher o fruto dessa? Hoje não. Dessa aqui eu posso colher em um ano. Aquela lá, pode ser que um dia eu colha, se ela não morrer, ou se eu voltar a cuidar dela, ou se com o tempo as coisas forem se acertando. Mas não vai ser agora. E é a nossa escolha. Hoje, eu não vou colher as coisas boas, por quê? Porque eu não fiz para merecer. Eu não posso receber aquilo que eu não mereço. Eu não posso colher aquilo que eu não cuidei, não plantei. E isso é com a lei da vida. Essa é a ressurreição da condenação. Eu só fiz coisa errada. Quando eu ressurgir, eu levantar de novo, eu viver de novo, o que eu vou colher? A condenação dos meus atos. As consequências das minhas escolhas, más escolhas, né? Então, esses indivíduos cancelam a possibilidade de ressurreição na luz. Porque não tem como colher coisa boa de escolhas erradas. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. O que é isso? Expiação. Que nós estamos onde? Planeta Terra. Planeta de provas e expiações. Então aqui já é um sinal de que nós todos que aqui estamos, exceto Jesus, estamos aqui espiando alguma coisinha. Então nós já também demos uma derrapada na curva, né? Então agora nós precisamos acertar, aprender, ajustar algumas coisas. Então retornamos aqui, reencarnamos novamente para tentar ajustar tudo isso. É o que ele coloca, como cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. Volta para cá, expia as faltas, prova os aprendizados e tenta novamente, né? Mas lembrando que, né, trazemos as consequências das más escolhas. Por que, meu Deus, minha vida é assim? Por que eu passo por isso? Por que tanto sofrimento? Da onde vem essas dificuldades? Se agora eu não sei responder, olha lá para trás, pensa lá para trás. Expiação daquilo que nós fizemos lá para trás. É a volta à lição ou ao remédio. Vamos aprender de novo. Mas através desse aprendizado de novo é o remédio, para nós curarmos as nossas enfermidades. É uma nova oportunidade. Deus está castigando? Não, está dando outra oportunidade, mas eu não aprendi por amor. Então vem uma dificuldade e eu vou tentar fazer de novo. Eu não consegui cumprir com isso. Então eu vou ver que quando eu faço dessa forma, dói. A gente gosta de dor? Eu não sou masoquista, eu não gosto. Tá doendo? Eu vou fazer de novo? Tem um preguinho aqui. Ai, dói o pé, fura o pé. Vou ficar pondo meu pé lá até sangrar, até varar. Não, tá doendo. Não quero isso. Não vou pisar aqui. Posso pisar sem saber, mas eu não vou pisar de propósito, porque eu não quero ficar com um prego atravessando meu pé. Isso é a expiação. O que acontece? Doeu, não doeu? Deu consequência ruim, não deu? Eu quero de novo? Não, deveria não querer. Mas se eu repetir os erros, aí Jesus falava, né? Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí, em vez de eu pisar num prego, eu vou pisar num chumaço de prego. Ah, mesmo assim você não aprendeu? Então, vai aproveitando, até que uma hora você fala, não quero mais dor, não. Agora eu não vou pisar mais aqui, eu aprendi. Aí Deus fala, eu sou de infinito e misericordioso, então mato no bem, como uma multidão de pecados, então agora você aprende a próxima lição, você já aprendeu essa. Vamos embora, segue o barco. Não lhe surge diferente alternativa. Então não tem pra onde correr. Escolheu? Tem consequência. A lei do retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. A lei do retorno está sendo explicada nesse ensinamento de Jesus. Ressurreição é ressurgimento. Então, lembrando da ressurreição que a gente acreditava que voltava naquele outro corpo? Não. Ressurreição é ressurgir, é renascer, é tentar de novo, é relevantar, levantar novamente, é tentar mais uma vez. É o mesmo sentido da reencarnação. Mas era o entendimento que eles tinham na época, né? A palavra ela era utilizada para coisas diferentes. Ou para a mesma coisa, mas com um sentido diferente. E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Então, quando se tem uma pena eterna, imperecível, né, que não dá para mudar, como que eu vou tentar de novo? Eu já estou no inferno mesmo, como é que eu volto para acertar?
Então não é compatível, né? A reencarnação, a nova oportunidade que Deus dá a todos nós, né? O ressurgimento, quando se acredita em penas eternas. Então a gente risca lá céu e inferno. Nas sentenças sumárias e definitivas, naquela sentença, você, seu Fernando, vai para lá, passa para a direita. Né? Essa é sumária definitiva, não tem volta. Né? Não há recurso salvador. Essa aqui você está condenado e eu vou te punir o resto da sua vida. Por intermédio da referência do Mestre, Jesus, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. A providência divina é aquilo que Deus nos provê, né? As condições que Deus nos dá em tudo. É muito maior, é muito melhor do que a gente pensa. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em vida condenação. Em nova condenação, desculpa. Decorrente da criação reprovável deles mesmos. Então eu estou falando, todo mundo vai renovar, vai ter uma nova oportunidade. Mas, cada um a seu tempo. Aqueles que ainda estão no mal terão expiações, terão dificuldades. Aqueles que já entenderam e já conseguem seguir o caminho do bem, as coisas vão sendo melhores, né? Como ele coloca aqui. Esses vão tendo a ressurreição da vida. E os que ainda estão no caminho do mal vão tendo a ressurreição da condenação, que são consequências dos atos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Trazer algum ponto? É meio rápido, né, que a gente não tem, daria para a gente ir explicando mais, mas... Tudo certo? Não. Não? Diga, Mar, tá puxado? Tá na condenação ainda? Vai voltar enroscado? Eu diria que, ainda bem que nosso espírito é no umbral, né? É lama e gelo, então não vai queimar na perna. O Espiritismo, ele tem uma obra básica que chama-se Céu e Inferno, que explica, né, as nossas penas. Né? Então, cada um vai viver assim, do seu céu e do seu inferno, segundo aquilo que vivenciou. É o que ele está trazendo aqui. Viveremos da ressurreição da vida ou da ressurreição da condenação. Eu já estou no caminho do bem, vai ter alguma coisinha para aprender, para espiar, alguma coisa que eu vou ter que aprender na dificuldade? Vai. Mas não aquela ressurreição, aquele retorno, onde vai ser pesado o fardo, só vem paulada, só vem dificuldade. Por quê? Porque eu ainda estou muito ignorante e equivocado. Então eu ainda não tenho entendimento para aprender no amor, aprender por livre e espontânea vontade. Eu preciso aprender por livre e espontânea pressão, né? Sendo forjado no fogo e na marretada, né? Se a gente for pensar, a gente está começando a despertar, porque nós estamos aqui hoje, né? E aí eu entendo que a misericórdia divina é tamanha que quando você começa a seguir alguma religião ou voltar ao caminho de Jesus, né, assim, na caminhada dele, a espiritualidade já começa a fazer transformações na sua vida, né? É claro, nós não estamos aqui para serem os eleitos de Deus, que tudo vai ficar melhor, que a nossa expiação ou as nossas ações vai acontecer um passo de mágica e vai tudo ficar no mundo de Poliana, não é isso, né? Mas, quando você entende a misericórdia divina, de que, como você mesmo fala, né, que nós erramos no atacado e pagamos no varejo. Pagamos no varejo, né? Erramos de montão, né? Aí a gente vai pagando parcelado, porque assim, não aguenta, né? Que conforme você vai aprendendo e está fortalecido, Deus vai colocando, a espiritualidade vai colocando alguns acertos para você ir fazendo. Né? Vamos acertar esse pontinho agora. Você está pronto, né? Vamos ver como que você se coloca nessa situação. Às vezes você erra. Teve um dia que eu fiz evangelho, na quinta, na sexta aconteceu um perrengue no meu trabalho. Eu falei, mas vocês estão forçando demais, né? Meu, assim, eu tirei 0. Falou daquilo. Depois eu falei, putz, eu falei sobre isso ontem. Eu não tô pronto ainda, mas... Vamos testar se que você tá falando, você tá fazendo. Aí acendeu o alerta, nossa, que vergonha, eu falei isso ontem e eu fiz, o negócio foi o contrário. O estado do instinto, né? Eu falei, putz, se fosse o Enem para a espiritualidade, eu tava lascado, velho.
Então eu entendo assim, que a gente não está preparado. Tem algumas situações que ainda a gente tem que melhorar, né? E a espiritualidade vai colocando para fazer assim, vamos ver como é que você sai agora. Você sabe a teoria, vamos ver a prática. Errou, beleza, começa de novo. Aí errou, começa de novo. Então a gente não pode desistir. Né? Então a cada manhã as misericórdias se renovam, né? Ele colocou lá uma coisa de perseverante, né? Não dá. Esforço perseverante. Olha que bonito, né? É um esforço que nós temos que ter constante, perseverante. Nós não podemos desistir. Por quê? Vai ter o dia que vai dar uma derrapada, mas constante esforço para a gente se melhorar. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser nessa. Nós temos aí outras, como diz a irmã, mas para que esperar para a próxima, né, filho? Por que nós vamos deixar para a próxima o que a gente pode fazer agora? Mas nós não vamos conseguir fazer tudo nessa. Então é um esforço perseverante. Como é dito, né? Hoje eu estou erguendo o pé e tentando dar um passinho. Já estou no lucro, quem sabe, né? Mas a gente vai aos pouquinhos conseguindo dar os passos, né? Bom, gente, meu tempo já até deu uma entrada, mas como você falou, Marcelo, tá tudo certo. Sou bonzinho. Agora nós vamos passar para o Evangelho, tá? Que a espiritualidade, que Jesus continue nos amparando, nos dando a oportunidade de aprender um pouquinho mais. Bora.